Gente, estamos aí para mais um Syncamp semanal da primeira edição do What the Fuck 3 Pega a Visão Camps. Estamos aí no terceiro e último ciclo, né, dessa jornada co-criativa, livre-aprendente, lúdica, fantástica. Eu vou até fazer uma provocação, vou deixar essa provocação no ar e quando a gente começar a fazer o check-in, né, eu vou ver quem vai pegar essa provocação e vai bater no peito e vai passar para frente. Para quem está Para quem está chegando, para quem já está desde o início, né, dessa, por exemplo, como o Tiago, o Água que está aqui, o Guilherme, a Deruíla, né? Parece, ao mesmo tempo, isso aqui parece ao mesmo tempo fresco e parece uma eternidade, né? Ou seja, eu quero dizer o seguinte: parece que estamos fazendo isso desde sempre e ao mesmo tempo parece que não estamos começando a fazer agora. Eu queria entender até que ponto vocês percebem dessa forma, né? Então, esse é meu check-in, tá? E eu passo para Eli. A Eli foi literalmente a primeira a chegar aqui, a aterrissar aqui. Eli, querida, boa noite, seja bem-vinda. Eli, você está com a gente? Estou. Eita, então manda ver. Bom, eu chego aqui bastante disposta na disposição e na escuta 100% participativa. E eu acho que eu fui a primeira, né? Pode passar. Eu passo para Derô. Opa, Brateli. Bom, bateu aqui no bateu no peito, deu um loop aqui no cucuruco, né? Mas assim, não é que a gente tá fazendo igual, do mesmo jeito, porque já não somos os mesmos, né? Já mudamos, já mutamos, já passamos por algumas mutações por esses 2 anos aí de caminhada. Mas é uma cultura, né? Mesmo que o ciclo ele avance para o terceiro ciclo, a cultura do primeiro ainda prevalece, a cultura do segundo ciclo também permanece no terceiro, porque é contínuo, como evolução. E eu passo pro Alê. Tô chegando nessa trilha aqui de aprendizado, vendo assim, o quanto a gente realmente vai acrescentando mais um nó em nós a cada passo, né? E tentando entender qual é o meu enlace nessa história, né? Eu deixo sempre cada encontro, passo então para o Guilherme. Boa noite, pessoal. Chegamos, né? Não pude estar presente no Botafogo semana passada, estava de mudança, eu no meio com um monte de coisa para fazer, não pude estar presente, mas estamos aqui, né? Conforme estamos desde o do início do presente, estamos aqui. Eu passo para o Alan. Alan, tá aí? Pato, nem mostra Opa! teu sotaque, bah. Opa, tô chegando aqui, curioso para conhecer mais esse projeto aqui do que tá orbitando ali o Rerê. E, e é isso, passo pro Thiago. Valeu, Alan. Alan, como você prefere, mano? Meu irmão, eu atendo pelos dois, mas o original é Alan. Alan, bota fé. Valeu. Então, essa provocação é boa, hein, Vini? Quando a Dero tava matando no peito, eu lembrei do filósofo. Tinha uns filósofos pré-socráticos, né? Aí tinha um Zenão.
E eles procuravam meio tentar encontrar o elemento fundamental. Essa era a brisa da filosofia naquele momento, né? Qual era o elemento principal, né? O elemento que dá vitalidade, o elemento vital para o humano. E aí o Zenão dizia que era o movimento. E aí ele dava um exemplo do rio, que um rio, as águas que estão passando nele, você pode ir agora e vai ser uma. Mas se você for de novo, nunca vai ser a mesma água. E aí ele ia mais além dizendo que nunca vai ser a mesma pessoa que entra no rio duas vezes. Uma pessoa só pode entrar no rio uma vez, porque as águas vão ser diferentes e porque a pessoa vai ser diferente. Então, claro que era um exemplo meio ideal, utópico assim, né? Mas para mim fez essa conexão com o Pega Visão, assim, né? Parece que toda vez é algo novo, mas na verdade é uma prática que a gente já faz há muito tempo, né? Já está interiorizado. Então eu fiquei com essa sensação que também é meio a primeira quando eu cheguei. Assim, a primeira não, né? Agora eu já tenho outra sensação. Mas eu lembro que como eram assuntos muito sinérgicos com os que eu gostava de conversar e tal, que eu procurava, era como se eu tivesse chegado onde a galera gosta de conversar só sobre essas coisas doidas mesmo. Tipo, em casa, né? Voltar para um espaço que para você já é familiar. Então, me deu essa sensação, assim. Bom, chego com a escuta aberta, chego hoje sem dores e empolgado aí para descobrir o que é cyberespaço. Passo para Esther. Antes de a gente ouvir a Esther, só uma duvidazinha. Se não me engano, eu nem fui aqui no Google, mas se não me engano, quem falou a frase não foi o Heráclito, né? Tipo assim, de alguma coisa de entrar no Rio algumas vezes, ou Não, sei acho que lá. foi o Zenão mesmo, viu, o Vini? Acho que O foi Boal, Heráclito, querido. o Boal, ele, no livro O Mas eu Teatro do acho que Oprimido, ele vai falando eu exatamente acho sobre isso. Eu acho que o Heráclito era anterior, né, a um filósofo que foi meio que foi é, pré-socrático. professor do Zenão, pré-socrático também, professor do Zenão, meio que é da mesma, ele era dessa galera que tentava encontrar a origem das coisas. Desculpa, o Heráclito, não, era o Zenão, que era do movimento mesmo. Enfim, eu É. vou consultar o Augusto Boal aqui, aí depois a gente troca essa ideia. Não, eu acabei de puxar aqui, estava curioso. Puxei pelo Google, botei Heráclito, botei Rio Heráclito. Vê aqui, ó. O que significa a metáfora do rio de Heráclito? Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Então, Exatamente. essa dialética e essa tensão, se, é, enfim, é conferido ao Heráclito. Mas, enfim, é só uma curiosidade. Passa a bola para Esther. Esther, querida, vai nessa. Ô, eu não vou conseguir matar no peito, não, porque eu tô muito nova aqui ainda. Então, para mim é tudo novo, tá? Aí eu tô para aprender, também curiosa pelo tema e aberta. É isso aí, por enquanto. Maravilha, querida. Maravilha. Então, tem mais gente aí? Tem a Priscila, gente. Pode passar para a Priscila. Oi, Priscila, passo para você. Obrigada, boa noite. Gente, chego aqui jantando, comendo aqui legumes, saladinha, e feliz de estar aqui. A última semana eu não consegui estar. Hoje tem gente nova, né? Esther, Alan, que eu não conheço. Prazer conhecer vocês, apesar da gente não estar se vendo, né? Mas estou feliz de estar aqui para a gente ter nossos papos, nossas trocas e a gente poder entender um pouco mais daquilo que é complexo, né? É isso. Passa a bola para o Vini. Então, beleza, galera. Primeiro eu vou passar, vou dar uma acolhida aqui na Esther e no Alan,
né? Para passar para eles como é que é a dinâmica que a gente vai fazer agora, o que que é uma bomba cognitiva, como é que a gente detona uma bomba cognitiva, qual é a dinâmica que a gente faz, correto? Para eles poderem entender como é que a gente faz esse game, esse jogo, né? E na sequência a gente já pode começar, tá bom? Então, queridos, a gente aqui trabalha com feedback loop espiralado. O que que é isso? A gente forma uma roda, ou um círculo, ou um cipher, e ah, aí faz uma pergunta de a queima-roupa, né? O que que é para você ciberespaço? Correto? O que que é para você ciberespaço? E aí, você, independente se você sabe ou não, sem consultar, tá? O Google, você vai e coloca o que que você acha que é, correto? E aí você passa. A gente pode fazer isso anti-horário, horário, tanto faz. A gente normalmente faz horário, a gente faz anti-horário, a gente define na hora, né? Mas os outros vão ficar com você também numa dinâmica de escuta ativa, tá? Prestando bastante atenção. Anotando mentalmente, correto? Anotando mentalmente ou anotando no papel. Ou seja, o que que esse outro falou que ressoou para você, que fez sentido para você, que você achou interessante, que de repente complementou o que você disse, ou que causou uma estranheza total. Mas enfim, você anota, porque quando a gente fizer a segunda rodada, quando a gente espiralar na segunda vez, vai ser a vez de você falar o que que você achou interessante na fala de cada um dos outros. Entendeu? O que que você achou interessante na fala de todo mundo. Correto? Entendeu? Aí quando a gente espiralar pela terceira vez, eu é que entro em campo, dando, dando significado wikipediano, etc., e trazendo elementos que são pouco falados sobre a palavra em si, o conceito em si, correto? Aí, quando a gente fecha esse feedback loop espiralado, tá? Fazendo a decantação cognitiva, a metabolização e decantação cognitiva daquilo que abriu, daquilo que estourou para você, né? Por isso que a gente fala de uma detonação cognitiva, uma bomba, né? Daquilo que estourou para você. Caraca, peraí, isso aqui cara, eu não fazia ideia. Isso aqui chegou, realmente fez todo sentido. Não tinha parado para pensar nisso. Então, é um pouco por aí. Deu para pegar, Esther? É bem simples, tem Sim, nada. sim, bem Tá, eu interessante. acho que o Alan sabe disso, mas assim, eu vou até perguntar, mas eu nem preciso perguntar para o Alan, que eu acho que ele já sacou de prima. Mas beleza, querido? Tá tudo certinho? Tranquilo de entender? Tudo certinho. Beleza. E vamos aproveitar, aí eu acho que o Beni não caiu aqui não, galera? Beni caiu, Beni aterrissou e caiu, né? Pelo jeito. Acho que foi isso. Eu vi o Beni caindo aqui, mas enfim, beleza. Vamos esperar aí mais um pouquinho. Bem, então vamos lá. É isso. A dinâmica de feedback loop espiralado é uma dinâmica ligada ao conceito de fazer complexo, tá? Que é ligada à segunda ordem da cibernética. Bom, mas isso a gente não vai explicar nada disso aqui agora. Eu só estou fazendo alusão para você entender, tá? E é uma forma, e ela é sempre feita em roda, em círculo, em roda, porque é a roda, a formação de roda em círculo é, 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 é o principal movimento cultural da nossa espécie. Né? É a forma pela qual a gente se espelha, a gente quebra hábitos, a gente firma hábitos, né? A gente expande, a gente contrai. Né? É impressionante. Né? Nós somos uma espécie social gregária, né? Complexa. Então, e a natureza favorece muito, né? Como você sabe, as circularidades, os epicentros, enfim. Né? Basta você ver a circularidade de uma árvore, por exemplo, né? ou de um galho, enfim. A circularidade, o círculo, a roda, né? Faz parte do próprio fenômeno complexo da natureza. E nós fazemos parte disso também. Né? Bem, dito isso, vamos começar então? Vamos começar com a Eli, que foi a primeira a chegar aqui. Então, Eli, fica à vontade, querida. Todo mundo agora aí
ativa a sua escuta empática, mental, ou vai anotando no papelzinho, e ele vai passar para a gente o entendimento dela do que ela entende por ciberespaço, ou cyberspace em inglês. Fica à vontade, Eli. Ai, eu não queria ser a primeira, mas enfim. Até tentei não ser a primeira, mas eu não escapei. O que é o meu entendimento, né, do que seria o ciberespaço. Para mim, eu vejo que isso é como se fosse uma rede de comunicação não física que possibilita unir, fazer uma ligação digital em tempo real com várias pessoas. É um espaço de apropriação de diversas formas de conhecimento que podem ser compartilhadas em qualquer momento, em qualquer espaço. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí eu passo para a Priscila. Priscila? Opa, tô aqui, vim correndo aqui, eu tava lavando louça. É, Normal, normal. cyberespaço, vamos lá. Cyberespaço, para mim, talvez, eu ia falar uma redundância aqui, cyberespaço, cyber. Mas para mim talvez seja uma grande rede de internet, que na verdade é uma grande rede de informação, um espaço informacional, onde tudo está conectado, onde todos estamos conectados é, através desse, sei lá, desse quinto elemento, desse éter, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tanto digitalmente quanto aqui na nossa realidade física, que eu considero digital também. Então, para mim, não há diferença entre a internet, o cyberespaço da internet e o cyberespaço aqui que a gente vive, né? Para mim não tem diferença, é tudo a mesma coisa, é como se fosse um filho do outro, digamos assim. Mas é essa rede informacional, assim, interconectada, ligando todas as coisas, tudo ao mesmo tempo, através da informação. Posso estar totalmente equivocada, tá, gente? É o que tá me vindo aqui em mente. É isso. Eu acredito até que eu esteja equivocada mesmo, mas enfim, passo para a Alan. Opa, bom, ciberespaço. Me lembra de cibernética, que me puxa ao nética ali, ao movimento, ao estar também automatizado, né? Um espaço em que as coisas estão automáticas ali, programadas, gerando um movimento programado, conduzido por entre por entre máquinas. Eu não consigo dissociar a ideia de máquina, né, de comunicação, mas essa comunicação através de máquinas, né, programada por máquina pelos seres humanos, pelos seres vivos. Então, cyberespaço para mim é um espaço de comunicação programada através das máquinas. E passo para o Guilherme. Cyber, espaço, né? Espaço-tempo. Cyber é uma roda, né? Então, uma roda do espaço que rodeia, que flutua, que navega, né? Algo que está no ar, no espaço-tempo. Acho que para mim leva bastante esse sentido, né? Dessas duas palavras, assim, o espaço-tempo, do, do momento presente, pode ser isso. Eu passo para o Ti. Mas essa pergunta é boa, hein, Vini? Eu- Então, cara, eu fui ver no livro do Boal aqui, realmente, Vini, é o Heráclito que fala do rio. O Zenão, ele é mais doidão ainda, cara. Ele dá uns exemplos mais doidos. Mas, enfim,
Eram todos desse mesmo período, né? Pré-socráticos que entendiam, que queriam, que procuravam a raiz da vida e do conhecimento nos elementos, né? E aí um desses, inclusive, era o movimento. A gente começou a falar, né? E aí, é, meu, concordo com o que foi colocado até agora. Acho que, acho que para mim, cyberespaço é a internet em si. É o fenômeno, tá ligado? Assim, um pouco, é uma projeção humana, né? Porque, na real mesmo, são dados passando por ondas, né? O cyberespaço. Então, fisicamente, é, eu também não consigo desassociar das máquinas e essa ideia da comunicação, né? Que a Pri começou falando, acho que é um espaço de encontro, de conexão, é, uma tentativa meio que de não lugar, né? Tipo, onde as coisas estão para acontecer, né? Estão em construção, tá sempre no devir, né? Por mais que tenha uma atitude, é algo que sempre está em processo. O cyberespaço, não sei, para mim tem essa ideia do movimento muito forte também, né? De mudanças e de organização. Mudanças eu digo dinâmico. É um espaço dinâmico que está o tempo todo se construindo com a interação, mas ao mesmo tempo é restritivo porque já está tudo setado, não é? Essa coisa de estar programado, de estar organizado mecanicamente. Então, acho que é meio por aí, Vini. Passo pro Benny. Salve, Benny. Boa. Salve, 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 galera. Boa. Cyberespaço. É, então, aí depois eu tenho para passar quem? Deroila, o Esther, o Alan. Não, o Alan já foi. Eu E o Ale. e a Esther. E o Ale. E o Ale. Isso. Certo. Beleza. Então, vou. Bom, nós estamos aqui na primeira fase, ainda não está espiralando, né? Então, mas foram interessantes as falas aí todas que eu ouvi. De certa maneira, já influenciou o meu pensamento, né? Mas já me lembraram aí da questão da informação, né? Então, a informação que é controlada por algum sistema, as máquinas, o cérebro, a ecologia, qualquer sistema que processa informação é um cyber, assim, né? Um controle de informação que se realimenta, né? E gera outras informações. Então, eu acho que o cyberespaço, eu acho que ele é cunhado esse termo no sentido de que, na medida em que a gente criou um sistema de máquinas para conversar, a gente chamou isso de cyberespaço, um controle de informação por máquinas, que é imputado pelos seres humanos, né? Mas que forma dentro desse cyberespaço diferente de outros sistemas, porque o que predomina, no caso, é o sistema máquina. E máquina é um, um artefato feito pelos seres humanos. Então, é um espaço cultural próprio desse modo de produção do capital que gera, que faz, que metaboliza o próprio capitalismo, a mais-valia de produzir capital através das máquinas e, e nós somos aqui os operários aqui dentro dessas máquinas aí produzindo mais valor hoje em dia através do capitalismo informacional, capitalismo cognitivo, onde a gente entrega valor
utilizando as máquinas da qual nós somos codependentes, né? A própria sociedade é codependente porque criou uma tecnosfera, uma esfera técnica da qual todo o metabolismo social do capital, que nós somos subordinados e alienados, enquanto seres humanos desumanizados, preso a esse cyberespaço. Então, para mim, é um reino, assim, mais vinculado da máquina, embora eu concorde que o cyber é ligado à informação, controle de informação de maneira geral, de qualquer sistema. Então, o cyberespaço é um movimento aí cultural próprio da formação histórica do capitalismo, desse modo de produção maquinal, produtivista, voltado para a reprodução de mais-valia e de capital. É isso. Vou passar então para o Esther. Eu? Prazer. Olá, obrigada. Prazer, Beni. Gratidão. Oh, sou privilegiada agora, né? Que cheguei com tanta informação aqui na minha vez. Se eu fosse começar, eu acho que eu daria uma resposta idêntica à da Priscila, né? Que ela falou que é uma rede de internet, uma rede, né? Ela focou bastante nessa questão. Mas não é para eu dar minha resposta sem nenhuma interferência, mas isso eu acho que é difícil, não vou conseguir fazer isso agora. Eu vou dar uma resposta que eu já aprendi um monte de coisa aí enquanto ouvia. Algumas coisas concordei, outras não. Mas eu concordo que é uma rede de máquinas, e essas máquinas elas são isoladas, elas têm a atividade delas, que não é visível pelo lado de fora, mas elas estão conectadas, elas têm a comunicação com outras máquinas. Então, eu entendo assim, essa comunicação não necessariamente é internet, pode estar ligada por cabo, mas elas se comunicam de alguma maneira. Então, é isso. Mas aí eu tenho algumas discordâncias, mas é na outra rodada, né, Vinícius? Eu achei interessante a posicionamento do Benny, mas é depois. Notei aqui. Eu passo para Deroila. Entenderam ele que eu Esther, ali. Vai lá, querida. eu já passo para você, Lê. Bom, assim, ótimo que a Esther já percebeu que tem essas interferências, mas é ótimo que a gente está aberto para se permitir ser mudado, né? Ser mutado de mutação. Bom, assim, minha resposta original, vindo de imediato, essa semana eu falei, gente, já estou nesse cyberespaço, lá no Grupo Brasil. E aí, o que que eu associo? Que é um espaço que tem uma tecnologia e que a gente usa uma linguagem que às vezes só ali a gente vai conseguir ter uma conversa é, compreensível, sabe? Tipo, se entrar uma outra pessoa de outro lugar, talvez não entenda, parece que é um papo de alienígena, assim. Então, para mim, saber espaço é um lugar de uma linguagem específica, tá? E pode sim a gente falar de várias ferramentas e pode sim usar ou não a internet para que esse cyberespaço aconteça. Mas parece uma bolinha, assim, uma bolha com, com essa linguagem diferente, que é como se fosse, tipo, não gosto de falar assim, mas pode ser assim, é como o encontro de tribos, né? Aliás, a tribo vai trocar uma ideia ali que só eles entendem, tem uma cultura, tem todo um rolê ali de vivencial, né? Eu vejo assim, mas uma coisa assim, desse formato. Claro que o cyberespaço pode ser múltiplo, né? E ter várias linguagens, várias ferramentas, várias tribos e tal. Mas pensando em um núcleo, eu penso assim, em um nó, né? Se for pensar em um nó, seria um nó assim, mais simples, né? Mas vamos ver aí a complexidade que é depois que a gente explodir essa bomba inteira. E eu passo para você, Ale. Oi, Ale.
Ah, tá demorando para ativar aqui os negócios. Então, sabe, tempo atrás estava vendo que está ligado com o conceito de pilotar, dirigir, né? E aí, como a gente sempre raciocina, sabe, como elementos relacionados com comunicação, então eu vejo meio como um quintal em que a gente tem opções infinitas, né, de formas de direcionar os nossos movimentos de comunicação, e aí a gente, então, busca, dentro da maneira, né, que cada um decide, né, dentro do livre-arbítrio, desenvolver os nossos processos particulares, né, para interagir dentro desse quintal, né? Então, é meio como um espaço livre, né, que a gente tem a percorrer e cada um lança, então, o seu processo de comunicação para que a sua dança particular, né, a sua maneira própria, né, de se desenrolar nesse processo comunicativo aconteça. E outros tipos de interação, né? O raciocínio vai nessa linha assim. De volta para ti, Vini. Interessante, galera. Espero que vocês tenham anotado mentalmente no papelzinho, tá? O que cada um falou. Que a gente agora vai dar mais uma espiralada. Dessa vez você não vai falar o seu ponto de vista. Você vai falar de cada um o que você achou interessante, tá? Não precisa falar de todos. Apenas daqueles que você sentiu que falou alguma coisa que ficou ali, caraca, grudou, sabe, na retina da memória, né? Então fica à vontade. Aí nós vamos fazer o caminho inverso. Vamos começar por você, Ali, tá? Vamos começar por você e aí você retorna para quem te passou e daí vai para frente. Fica à vontade, Ali. É, então, para mim, assim, que veio, que veio das falas assim que ficou mais marcado. Então, é, fala da Eli, né, trazendo essa questão assim da exploração a partir das formas tecnológicas variadas, né, que essa exploração da comunicação pode ser executada, né, por diferentes tecnologias, diferentes processos. E a fala da Esther no sentido de que existem os caminhos culturais, né, de apropriação que cada um assume. Então, as falas que me chamaram mais atenção foram essas. Passa de volta para quem te passou. Agora, Heroína, agora. Grata, Lê. Nossa, gostei bastante da complexidade que o Agota trouxe dos filósofos. É, Gostei também da fala da Eli, falando sobre a comunicação, a similaridade da compreensão da Esté com a fala da Priscila sobre redes e tecnologia. Rolou um certo estranhamento, porque eu não consegui conectar muito bem o que o Benny falou, né, sobre capitalismo, enfim, não fui tão a fundo, né, então não compreendi muito bem, então gerou uma certa estranheza. O Alan também falando sobre algo cibernético, né, que também achei interessante. O que mais? Acho que é isso. Por enquanto, assim, foi isso que mais me... É isso. E o Guilherme falando
que o cyber como um círculo, né? E aí eu acho que foi quando ele falou círculo que veio a história da tribo para mim. Foi bem isso. E eu passo para a Esté. Acho que sou eu mesma. Eu acho que eu anotei de quase todo mundo aqui. Alguns eu consegui entender bem a visão, alguns eu não consegui entender. A da Priscila, por exemplo, quando ela fala de dois tipos de cyberespaço, eu tive uma sensação que ela está falando do cyberespaço que a gente conhece, né? O senso comum, e tinha um outro que parecia ser alguma coisa, sei lá, espiritual. Não entendi bem o que foi essa dualidade que ela colocou aqui. O Alan, ele me ajudou bastante porque ele trouxe máquinas para o assunto e eu não estava, quando estava pensando em cyber, eu estava pensando em rede. Aí ele trouxe o tema máquinas, complementou na minha cabeça. O Guilherme, ele falou de roda espaço-tempo, anotei, só que eu não consegui entender como que isso tem. É claro que tem a ver, tenho certeza, mas não entendi. Então, assim, realmente ficou confuso na minha cabeça. O Tiago, eu achei bem legal, porque primeiro ele explicou uma parte técnica e depois ele falou de um conflito que existe, que ao mesmo tempo que é, essas conexões elas são dinâmicas, é engessado. Ao mesmo tempo, o que está programado é engessado. Então, também vai de encontro com o que eu penso, porque você tem os núcleos, tem as máquinas, elas são codificadas, mas as interações são dinâmicas. Então, o Thiago trouxe isso. O Beni, então, o Beni para mim foi complexo, porque ele foi numa linha social, né? Ele falou uma parte técnica, depois ele falou de uma linha social, e eu já estava pensando numa linha mais natural, que eu estava pensando nos entes, nas máquinas, como um self. E o self, ele tem a sua proteção do mundo externo, assim como a célula. Então eu já não enxergava como meio de produção. Então ele trouxe esse tema, mas eu ainda não consigo enxergar dessa forma como ele enxerga. E a Deroíla, ela falou de protocolo, eu acho. Eu suspeito que ela estava falando de protocolo de comunicação, que é uma linguagem única, né, de se comunicar. Então, e o Alê, eu não consegui entender, ele falou de quintal, né, alguma coisa assim, mas eu fiquei um pouquinho perdida. Foi isso, gente. Eu não sei se eu fiz direito a dinâmica aqui, mas eu anotei. É isso aí. Passo para o Beni. Esté, Eu, para quem que você presente. passa? Beni, Esté, diga. não tem o jeito certo ou errado, só tem o seu jeito. Ah, tá. Meu jeito, ele é meio parece uma maquininha, né? Ele falou para fazer assim, eu fiz. Mas vai melhorando a fluidez. Identifico um pouco, Esther. Eu também, às vezes, vou É, meio você sente assim que você vai na faz risca, mil. assim, sabe? Quando eu É, vou, o que é o enunciado. isso. Mas aí eu já me dou o direito de viajar, já falar, meu, vou falar aqui o que eu achar. Eu acho que eu evoluo, eu acho que eu evoluo. Valeu, gente. Pro Beni agora. Boa, Esther. Lembrando, Beni, que é para você falar o que você achou interessante nos outros, senão para responder que é a dúvida da Esther. Mas vai lá, manda ver, querido. Então, eu gostei justamente essa coisa de ir na linha, né, que a Esther trouxe ajuda a rever, né, porque eu estou no oposto, né, eu estou no caótico geral, tanto que quando eu comecei a ouvir, eu estava mais pensando no que eu ia falar, né, mas o que me ajudou a falar foi esse engate da Pri com o Alan, porque a Pri trouxe a questão da rede, dos sistemas de informação, e o Alan trouxe a questão da máquina, né? E a Pri também salientou a questão do cyberespaço ser um mundo digital. Novamente, o Alan complementa, eu vejo esse complemento quando ele fala que esse mundo digital é mediado pela máquina. E a partir daí, então, foi que eu construí meu raciocínio. E os demais ficaram mais diluídos, assim, no meu
cyberespaço aqui falando numa outra interpretação fora da máquina. Mas é isso. No meu cyberespaço teve essa conexão entre essas duas máquinas, Priscila e Alan. Máquina gente, P2P. Ah, Você passa de volta para quem, querido? Você lembra de quem passou para você? foi o, foi o Thiago. Foi o Thiago. És tu. Nossa, galera, que papo colorido, hein? Quantas camadas, cara, para falar esse termo assim, quantas visões, né? Que da hora. Eu achei muito poético quando o Ale falou sobre o quintal, e eu lembrei do poema do Manuel de Barros. Ele fala que o meu quintal é maior que o mundo. Para mim fez essa conexão também, né? Porque o cyberespaço, qual é o limite? Né? Talvez de dados, mas assim, dá para criar outros mundos, né? Já é maior do que o mundo, o quintal é maior que o mundo, assim, que a gente está construindo a partir disso. E achei legal quando o Guilherme falou sobre o espaço-tempo, porque para mim fez essa conexão de um lugar diferente do espaço que a gente habita, né? Porque é outro fluxo, é outra forma de interação, assim, né? É, achei, para mim também o que foi pontual, assim, foi quando que me ajudou a formar algum pensamento, foi quando o Alan trouxe a questão das máquinas e da programação também, né? Porque eu falei, puxa, é real, né? Tem essa questão de você expandir o próprio mundo, de você expandir as próprias capacidades, a comunidade, a capacidade de comunicação, mas por outro lado também é restritivo. E aí para mim foi o que o Benny trouxe depois, assim, foi a coroa, porque eu não tinha feito essa conexão que de fato eu identifico também, Benny, da máquina como prisão, né? Você falou de reino, o reino da máquina. Eu achei essa uma boa metáfora, cara, porque é um território que não é orgânico, né? O cyberespaço, assim, ele é mecânico. Então, foi para mim foi a e aí quando você atrelou ainda a questão de estar na é, as questões de classe, né? Que assim, claro, isso foi se desenvolver e em função de, né, um desenvolvimento, um desenvolvimento não, né, uma ideia de desenvolvimento, um desenvolvimento, né, porque está progredindo no tempo, mas o pressuposto era o, aquilo que o Milton Santos coloca quando ele fala sobre globalização, né, essa ideia, você trouxe o termo, inclusive, dele, que é o da, você falou de Tecnosfera, eu falei. tecnosfera, obrigado. E aí, para mim também, assim, foi o que me chamou mais a atenção também. Eu fiquei, quando você falou disso, minha mente, tipo, expandiu para outros campos, para entender a cibernética. Hum, nossa, galera, foi um pouco isso, assim, o que eu lembro de cabeça agora. Passo, então, para... Quem passou para mim foi a Pri? Nossa, eu já estou na dúvida agora. Ou foi o Alan? O Alan. Foi o Alan. Então, passo para o Alan. Opa, então, o que me chamou muita atenção aqui foram as falas, que foram algumas falas, não lembro exatamente quem, mas foi sobre o movimento, né? Esse movimento interno, a roda, né? Que o Guilherme trouxe também ali, a roda foi muito interessante, porque também me traz a ideia de movimento, né? Então, esse vai e volta, esse diálogo, essa contracena nesse espaço digital, né? Que
E aí eu lembro da internet, que o pessoal comentou, a internet é uma rede, né? Começamos falando da rede. O que significa um cyberespaço formou uma imagem para mim que um cyberespaço precisa de pelo menos dois pontos, né? Então, para ter um movimento, para ter esse giro, e aí é rede, né? Aí é a internet mesmo. Então, isso me chamou bastante atenção. E outra coisa que me chamou muita atenção foi essa questão do espaço-tempo, né? Porque o espaço. Pô, quando eu penso assim, pô, espaço-tempo, tá, mas qual que é o tempo do cyberespaço, né? Ele é um tempo congelado e acessível e diversas vezes, ele fica preso ali dentro, né? Preso, assim, ele tá. Você pode voltar na mesma informação várias vezes e tal. Então, o espaço que o tempo, ele já não é o mesmo tempo que o nosso. Por isso ele está no mesmo espaço que está na nossa realidade, mas é um outro tempo, talvez. E aí me chamou muito essa atenção, assim. E quem me passou foi. Não lembro. Quem falta O ainda? Guilherme já foi? Foi Acho Guilherme? a que foi Pri que eu. Ainda passou. não? Acho Foi que a foi É. eu. Pri. Isso. É, gente, eu não lembro muitos nomes aqui, mas alguém falou de movimento, também foi uma coisa que eu captei bem. Realmente, não tem como existir algo estático quando a gente fala de interação, interação informacional, interação entre pessoas, tecnologia, etc. Alguém falou também em comunicação, que foi inclusive uma palavra que gostaria de ter usado, mas não usei, né, na minha fala. Alguém falou aí da questão da comunicação, acho que foi a Derô, e teve um rapaz também que falou. É, E eu falei, putz, caramba, eu falei tudo, menos a palavra, exceto a palavra comunicação, que era uma palavra fundamental, né, para poder é, dar uma explicação melhor. E teve uma pessoa que foi mais pro lado social mesmo, falou de questão capitalista e tal. Eu também fiquei da mesma forma que a Esté assim, rolou um estranhamento, eu fiquei, ué, mas não tô entendendo. Tipo, não tô entendendo. Como assim? E no mais é isso. Eu gostei da fala do. Agora o Alan acabou de falar, né? Que precisa de dois pontos, né? Que para existir essa dinâmica, esse movimento, tem que ter dois pontos. Cara, isso me fez me lembrar muito. Olha só, eu viajei agora, quando ele falou dois pontos, né? Para poder existir o movimento, a interação. Aí na mesma hora me veio assim na minha mente uma passagem da Bíblia que fala assim. Onde dois ou três estiverem em meu nome, ali estarei. Aí eu conectei isso com a Matrix, olha que louco. Tipo assim, para a Matrix existir, precisa ter a comunicação, o movimento, a linguagem. E para isso acontecer, precisa ter dois pontos, né? E se a gente for levar para o lado da física também, tudo começa a partir de um ponto, né? A questão das dimensões e tal. E aí, enfim, aí viajei agora por último. Mas é isso, galera. É, como dizem, né, a Matrix, ninguém pode ver, ninguém pode ouvir, ninguém sabe onde ela tá, e ao mesmo tempo ela tá em todos os lugares, né? Então a gente poderia trazer isso como é, enfim, trazendo essa conotação aí para poder conseguir tentar explicar um pouco melhor, né? É isso, passo pro Vini. Falta eu falar, gente. Isso que eu Ah, desculpa, desculpa, o Benny? Gui, o Ah, Gui. É o tá. Gui, é que o sotaque É, dele Gui, hoje não tá forte. Gui, é, desculpa, Gui. é. É Eu, contigo. eu passei pro Alan, o Alan passou para você, agora sou eu. Então, gente, o que me marcou bastante foi também a fala do Ti, né, falando sobre a história, né, sobre o que é escrito, que é contado para nós, a história que é contada para nós, né. Então, me pegou bastante esse quesito do que é contado para nós. Será que essa verdade é a verdadeira verdade absoluta que nos contam, que nos falam?
E também me peguei bastante também pensando como a Pri e a Esther também falou, né? Onde tem duas pessoas ou mais, né? A gente pega algumas coisas no ar, né? E aí me veio também um pensamento sobre os antigos, né? Que os antigos fizeram, acredito que todos os nossos pais, netos, bisnetos, nós somos, né? Essa descendência, trazemos a história que cada um buscou na medida do possível, né? Naqueles momentos das escolhas dos nossos ancestrais, que levaram nós ao caminho que estamos aqui hoje, né? E também sobre as escolhas sobre modelos governamentais, estatais, né? Que estão conjurados à falência, né? Por, enfim, né? Isso daí já é mais que provado. E que acredito que o modelo público ele sempre foi falho, né? Tudo que é público de uso para todos, ninguém valoriza. São poucas pessoas que sobra para poucas pessoas fazerem aquilo que tem que ser feito. Eu falo isso com experiência na dedicação ao próximo, que me dedico sempre em trabalhos espirituais, né? Que na hora do bom, todo mundo quer um lugar bonito, um espaço bacana, mas na hora de botar a mão na massa é para poucos. Então, por isso que se criou o capitalismo. Assim acredito eu, né? O capitalismo para ditar o que é meu, o que é seu. E também dentro disso, também trago um outro estudo, né, que a gente vai galgar sobre que o Casta está trazendo para nós aí uma oportunidade de a gente conhecer um pouco mais um novo modelo, né, de organização, de se organizar como seres humanos e como sociedade, que é a volocracia, que para mim me despertou um grande entusiasmo, porque é uma forma de a gente medir o fazer, né? E o valor que cada um tem perante aquilo que cada um contribui. Eu acho que a gente está no caminho. E é isso aí. Eu queria complementar. Eu passo para o Beni. Beni, falou já, Beni? Não, é Eli. Eli, fala comigo, Eli. Bom, a gente é da gambiarra mesmo, né? Fala sério. Brasil, Brasil. Eu queria ligar aqui meu vídeo, mas eu devo ter feito alguma coisa que eu desconfigurei ele. É, eu queria ter sido a primeira de volta, viu, senhor Vinícius? Confundiu minha mente. É, o que me chamou a atenção, né, foi a fala do Guilherme, né, sobre essa questão do cyber ser uma grande roda, né, do espaço, né, onde as pessoas navegam. Né? Então fica aqui imaginando assim, né, a gente olhando, né, toda esse cyber aí como essa roda grande, né, ao invés de ser uma coisa meio global, né, meio uma bolinha, né, e sim como eu posso, né, uma coisa redonda, né, um formato meio que definido, né, se a gente for imaginar, né, o que é uma roda. Então, né, é bem interessante a gente imaginar que o cyber, ele ainda se encontra num espaço quase que limitado, né, na minha humilde mente. O Beni, como sempre, né? Aí né, a gente vê ali no raciocínio, vem anotando, bacana, aí chega na vez do Beni, putz, dá aquela bugada, né? Porque quando ele fala essa parte da controle da informação, o espaço ciber como uma parte do capitalismo, né? Ali eu, tipo, não tem mais, né? Agora eu vou só na raça, né? Vou aí juntar na memória aí, né, tudo que o pessoal tá falando. Mas né, é um espaço, né, na fala do Beni, né, que é um espaço controlado, né, por um sistema é, que gera assim, que gera toda uma informação,
né? Então, assim, eu fiquei bem nessa parte aí do Guilherme, falando dessa roda, né? E essa parte que o Ben traz, né, dessa controle do capitalismo, né, são algo muito presente, querendo ou não, se a gente for pensar nessa questão do acesso, nessa questão do compartilhamento, né, da informação. Eu acho que só faltava eu. Sim, sim, querida. Muito bem, galera. Muito interessante mais essa roda aí, né? Mais esse feedback loop espiralado, mais essa roda espiralada que a gente fez, bem rico, né? Muito interessante. Mas primeiro uma correção, Guilherme. A palavra cyber não tem nada a ver com roda. Ela pode lembrar roda para você, mas a palavra cipher tem a ver com roda, para os antigos gregos. Cipher, com PHE. Eu também me confundo. S-Y-P-H-E-R. Cipher. O cipher é um círculo, lembra uma roda. É. Aí você resvalou, bateu na trave, assim. Você É. bateu na trave. Mas, pô, chegou lá. Mas vamos lá. Eu acho que Galera, olha que tinha a interessante. ver com cibernética, então. Porque as pessoas confundem cyber e cipher. São Cibernética e coisas... espaço, então. Nós vamos Cibernética e espaço. começar por uma... Por quem definiu a palavra ciberespaço ou cyberspace, tá bom? Então vamos começar com um autor que ainda está vivo, de ficção especulativa, chamado William Gibson, tá? Então aqui vamos... Espera aí um momentinho só. Abriu aí, galera? Abriu, Vini. Abriu? Tá. Tá. Não, tá. Eu ia falar, tá junho, né? Porque não tá com esse trem aí no. Tá com essas barras cinza aí no meio. Mas agora dá pra ler. Vamos ver se para de pulsar aqui. Peraí. Tá pulsando. Bem, vamos de novo aqui, porque tem a ver com a qualidade do acesso à internet aqui. Vamos de novo, galera. Deixa eu tentar de novo aqui, ver se eu consigo, porque eu separei vários links e vai ser importante para vocês verem esses links. Um momentinho, peraí. Deixa eu eliminar os links que não precisa. Estou eliminando aqui, tá, gente, os links desnecessários aqui para poder abrir. Certo, enquanto isso, gente, amanhã é aniversário do Vinícius, tá? Todo mundo mandando mensagem pra ele, ligando. Pode ligar sempre antes da meia-noite, tá? Se você até 23h59, pode ligar pra ele. Vai receber várias ligação, hein, Vini? Vê se agora, vamos ver se agora abre, Agora gente. tá sucesso, sem barrinhas. Muito bom. Foi agora? Vamos lá. A palavra ciberespaço foi cunhada pelo escritor de ficção William Gibson, tá? No conto Bernie Cron, 1982. Alguém conhece um navegador chamado Chrome? Aí, alguém já usou? É bem desconhecido, é de uma firmazinha de quintal aí chamada Chrome. Google. Que Tá? graça. Então aí, ó, Bernie Cron, de 1982, que narra a história de dois hackers. Olha aí, Benny. Freelancers em busca de fortuna. Tá? Eles navegam pelo ciberespaço, definido como, abre aspas, uma alucinação consensual em massa na rede de computadores. Fecha aspas. Olha que interessante. Esse é aquele que ele é tipo infectado por um vírus, que é uma sociedade distópica, né? Não, e tal. esse aí que você está falando, infectado por um vírus. Esse que você está falando aí é o Neuromancer, que vem depois, em 84. Pode crer, é isso mesmo. Esse cara, junto com outros, criaram um gênero
de ficção científica, Esther, chamada ficção especulativa, que, na realidade, a ficção científica já existia, né? Com Philip K. Dick, né? Com a galera mais antiga, com Isaac Asimov, com a Úrsula, né? Existia com uma galera mais antiga. Mas eles criaram um gênero, um subgênero de ficção científica chamado ficção especulativa. E ele criou esse conceito de ciberespaço. Ao mesmo tempo, estava se criando o conceito de intranet, de BBS, que veio se chamar internet, né? Que se vai chamar de espaço digital, de cultura digital, né? Olha que interessante, né? Como é que a cultura, a imaginação de um literário, a imaginação de um escritor, né? Ele criou esse conceito, ele criou essa obra, e essa obra e esse conceito geraram outros livros, influenciou todo o movimento da tecnologia da informação e comunicação, tudo que deu base à tecnologia da informação e comunicação. Mas ele bebeu numa fonte. Ele bebeu na fonte do Philip K. Dick, com o livro Será que as ovelhas elétricas sonham? As ovelhas elétricas sonham? Né? Que foi a inspiração para o filme Caçador de Androides, Blade Runner. Caçador de Androides, Blade Runner, que também foi na década de 80. O Vini, rapidão, o Gibson também é o do Neuromancer, né? É o mesmo autor. Ele é também do Neuromancer. Ele Pode é do crer. Neuromancer. Não, era essa a minha confusão. E o que é interessante é o seguinte, né? O interessante é esse Locke. Esse assunto é um assunto bastante caro para o nosso amigo Alan, que está aqui, e que eu concordo com ele. Como a cultura gera economia, como a cultura influencia a tecnologia, como a cultura é tecnologia, certo? A distinção é muito pequena entre os dois. Esse conceito ele foi influenciado em parte pelo Philip K. Dick. Será que as ovelhas elétricas sonham, né? Que é essa obra clássica dele, que inspirou o Blade Runner, né? Caçador de Androides. Vini, Correto? Sim, pode falar. lembrei aqui do Electric Chip, um protetor de tela de computadores que conectava em nuvem, mostrando o sonho das máquinas quando elas estão desligadas. Exatamente. Cara, você tirou daqui. Exatamente isso. Fala mais um pouquinho, porque é exatamente isso que eu ia falar na sequência. Fala aí, Alan. Não, porque você falou das ovelhas elétricas, eu não conheço, né, mas essa obra, mas me lembrou desse programa de computador que ficava em nuvem, lendo as movimentações de dados nas máquinas, nos HDs das máquinas, quando estavam desligados. Provando que as Exatamente. máquinas nem sonham. Exatamente. Cara, isso aí tem uma história profunda que a gente pode explorar no nosso próximo Sincap da semana que vem. Eu vou trazer, se você acabou de falar, eu vou trazer um background, né? Como é que isso influenciou a dinâmica de computação em rede, por exemplo? Como é que a IBM usou isso para fazer extração de dados e as pessoas não sabiam? Como é que a astronomia, por exemplo, usou isso para coletar dados? Enfim, isso está ligado à ciência. Sabe? É muita coisa aí que você acabou de trazer um wormhole aí de coisas assim, um buraco de minhoca gigante de coisas que dá para a gente explorar. Mas eu estou ficando aqui mais em cima da superfície para a gente poder conversar em cima disso. Obrigado, querido. Quer dizer, eu já ia falar disso, mas enfim, foi legal que a gente. Chama o nome do programa? Tem o vídeo no YouTube. Se eu não me engano, é Isso. Electric Chip. Como? Electric Chip. Electric Chip. É isso aí. Que legal. Chip com C ou com chip de ovelha, né? Chip de ovelha, isso. Pode crer. Aí, galera, tem aí o William Gibson, né? Com esse conto, não é um livro, é o conto Burning Chrome, né? Que serviu de base aí para criar o navegador mais poderoso do planeta hoje, né? Que é o Chrome. É nada, é o Brave. Tá certo. E aí o que acontece? Aí a gente vai pegar
na mesma época, existia uma banda chamada Grateful Dead. Quem já ouviu falar do Grateful Dead aqui? Dessa banda. Muito De boa. nome assim, eu não manjo. Eu vou escrever Coloca aqui, aí um ó, trechinho. Coloca aí um Great, trechinho. Grateful Dead. Tá vendo? Grateful Dead. A gente vai até ouvir daqui a pouquinho essa Ripple. Porque o Grateful Dead tinha um compositor, que é o John Perry Barlow, que por acaso é um cara que eu conheci e virou um amigo. E ele fez parte, tá, o Alan e galera, do que veio se chamar movimento cypherpunk, o John Barry Barlow. E aí eu vou mostrar para vocês. Depois a gente vai ver esse vídeo aqui alucinante do Grateful Dead aqui, vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês a declaração, né, que ele fez quando ele fundou a Electric Frontier Foundation. Peraí, um momentinho, peraí. Deixa eu só pegar aqui onde que eu botei isso. Oh, boy. Enquanto isso, alguém podia me traduzir o que que é Burning Chrome? Burning Chrome. Chrome é um elemento, é um substrato da prata que serve para fazer fotografia. Então, tipo assim, é como se um elemento que queima, que está queimando, né? Mais ou menos isso. Valeu, firmeza. Deixa eu ver aqui onde que eu botei. Ah, cara, engraçado, estava aqui. Ah, já achei aqui, pronto. Então, agora eu vou conseguir compartilhar com vocês, peraí. O maluco do meu amigo que já faleceu em 2018, já faz um tempo, ele, ele, ele fez, junto com a galera do Grateful Dead, tá? A Declaração de Independência do Ciberespaço. Eu vou ler para vocês. O John Perry Barlow. Governos do mundo industrial, vocês, gigantes aborrecidos de carne e aço, eu venho do espaço cibernético. Isso é muito bom. Peraí, onde disso, ó. Menorzinho aqui para poder ler. Tá. Eu venho do espaço cibernético, um novo lar da mente. Em nome do futuro, eu peço a vocês do passado que nos deixem em paz. Vocês não são bem-vindos entre nós. Vocês não têm independência que nos une. Os governos derivam-se seu justo poder a partir do consenso dos governados. Vocês não solicitaram ou receberam os nossos. Não convidamos vocês. Vocês não vêm do espaço cibernético, o novo lar da mente. Não temos governos eleitos, nem mesmo é provável que tenhamos um. Então, eu me dirijo a vocês sem autoridade maior do que aquela com a qual a liberdade por si só sempre se manifesta. Eu declaro o espaço social global, aquele que estamos construindo, para ser naturalmente independente das tiranias que vocês tenham nos impor. Vocês não têm direito moral de nos impor regras, nem ao mesmo de possuir métodos de coação e que tenhamos real razão para temer. Vocês não nos conhecem, muito menos conhecem nosso mundo. O espaço cibernético não se limita às suas fronteiras. Não pensem que vocês podem construí-lo como se fosse um projeto de construção pública. Vocês não podem. Isso é um ato de natureza e cresce por si próprio, por meio das nossas ações coletivas. Vocês não se engajam em nossa grande e aglomerada conversa e também não criaram a riqueza da nossa reunião de mercados. Vocês não conhecem nossa cultura, nossos códigos éticos ou falados que já proveram nossa sociedade com mais ordem
do que se fosse obtido por meio de qualquer uma das suas imposições. Vocês alegam que existem problemas entre nós e somente vocês podem solucionar. Vocês usam essa alegação como uma desculpa para invadir nossos distritos. Muitos desses problemas não existem. Onde existirem conflitos reais, onde existirem erros, iremos identificá-los e resolvê-los por nossos próprios meios. Estamos formando nosso próprio contrato social. Essa maneira de governar surgirá de acordo com as condições do nosso mundo, não do seu. Nosso mundo é diferente. O espaço cibernético consiste em ideias, transações e relacionamentos próprios, tabelados como uma onda parada na rede das nossas comunicações. Nosso é um mundo que está ao mesmo tempo em todos os lugares, em nenhum lugar, mas não é onde pessoas vivem. Estamos criando um mundo que todos poderão entrar sem privilégios ou preconceitos de acordo com raça, poder econômico, força militar ou lugar de nascimento. Estamos criando um mundo onde qualquer um, em qualquer lugar, poderá expressar suas opiniões, não importando quão singular, sem temer que seja coagido ao silêncio ou conformidade. Seus conceitos legais sobre propriedade, expressão, identidade, movimento e contexto não se aplicam a nós. Eles são baseados na matéria. Não há nenhuma matéria aqui. Nossas identidades não possuem corpos, então, diferente de vocês, não podemos obter ordem por meio da coerção física. Acreditamos que, a partir da ética, compreensivelmente, interesse próprio da nossa comunidade, nossa maneira de governar surgirá. Nossas identidades poderão ser distribuídas através de muitas de suas jurisdições. A única lei que todas as nossas culturas constituídas irão reconhecer é o Código Dourado. Esperamos que sejamos capazes de construir nossas próprias soluções sobre esse fundamento. Mas não podemos aceitar soluções que vocês estão tentando nos impor. Nos Estados Unidos, vocês estão criando uma lei, o Ato da Reforma das Telecomunicações, que repudia sua própria Constituição e insulta os sonhos de Jefferson, Washington, Mill, Madison, Tocqueville ou Brandes. Esses sonhos precisam nascer agora de novo dentro de nós. Vocês estão apavorados com suas próprias crianças, já que elas nasceram num mundo onde vocês serão sempre imigrantes, porque têm medo delas. Vocês incumbem suas burocracias com responsabilidades paternais, já que são covardes demais para se confrontarem consigo mesmos. Em nosso mundo, todos os sentimentos e expressões de humanidade, desde os mais humilhantes até os mais angelicais, são parte de um todo descosturado. A conversa global de bits. Não podemos separar o ar que sufoca daquele no qual as asas batem. Na China, Alemanha, França, Rússia, Singapura, Itália, Estados Unidos, vocês estão tentando repelir o vírus da liberdade, erguendo postos de guardas nas fronteiras do espaço cibernético. Isso pode manter afastado o contágio por um curto espaço de tempo, mas não irá funcionar num mundo que brevemente será coberto pela mídia baseada em bits. Sua indústria da informação, cada vez mais obsoleta, poderia perpetuar por meio das proposições de leis na América, em qualquer outro lugar, que clamam por nosso próprio discurso pelo mundo. Essas leis iriam declarar ideias para serem um outro tipo de produto industrial, não mais nobre do que um porco de ferro. Em nosso mundo, qualquer coisa que a mente humana crie pode ser reproduzida e distribuída infinitamente sem nenhum custo. O meio de transporte global do pensamento não mais exige suas fábricas para se consumar. Essas medidas cada vez mais coloniais e hostis os colocam na mesma posição daqueles antigos amantes da liberdade e autodeterminação que tiveram que rejeitar a autoridade dos poderes distantes e desinformados.
Precisamos nos declarar virtualmente imunes da sua soberania, mesmo se continuamos a consentir suas regras sobre nós. Nos espalharemos pelo mundo para que ninguém consiga aprisionar nossos pensamentos. Criaremos a civilização da mente no espaço cibernético. Ela poderá ser mais humana e justa do que o mundo que vocês, governantes, fizeram antes. Ele escreveu isso em Davos, 8 de fevereiro de 1996. John Perry Barlow é um fazendeiro de rebanho aposentado, um lírico da Grateful Dead e cofundador da Electronic Frontier Foundation, da Fundação Fronteiriça Eletrônica. Tá aí, galera. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Desculpa, Vini, é declaração do quê o nome desse documento? Declaração da Independência do Ciberespaço. Nossa. Mas o que eu estou querendo dizer? A internet, gente, a infraestrutura de internet nos anos 90, a chamada Web 1, ela era completamente distribuída, ela era P2P. Não havia grandes corporações. Você não tinha, as telecomunicações não estavam ali, os governos não estavam ali, entendeu? Você não tinha esse espaço, era um espaço livre para ser explorado. Tanto que as pessoas não eram chamadas de usuários, eram chamadas de cibernautas, certo? E o John Barry Perlow, ele foi influenciado por isso, né? Ele foi influenciado por essa primeira onda do espaço cibernético, né? Então, eu quis trazer isso para vocês, né? Só para vocês verem que para ver como é que a criação desse espaço cibernético, para além da literatura, né? Para além do que o William Gibson criou como conceito, como é que ele foi apropriado por esse caudal da cultura digital inicial, né, dos anos 80 para 90, né? Junto com o movimento cypherpunk, claro, né? Então, é isso aí, eu queria mostrar isso para vocês, quer dizer, essa declaração, né, de dependência do espaço cibernético, que foi tomado de assalto, né, pela Web 2, foi tomado de assalto pelo Vale do Silício, foi tomado de assalto pelo grande capital, né, o capital do bem, foi tomado pelo capital especulativo, pelo capital institucional, foi tomado o ciberespaço. Ele acabou sendo a reprodução do tipo de sociedade que nos tornamos, entendeu? E essa declaração dele é porque ele já estava sentindo, né, que o lobo estava ali farejando, né? O lobo estava farejando a criação dessa nova possibilidade, né, desse reino da mente, né, etc. Muito interessante, né, gente? Mas não para por aí, tá? Eu vou deixar assentar um pouquinho a poeira para a gente poder ter, um, uma apreciaçãozinha, um feedback de vocês aí. Quem gostaria de se manifestar aí? Jô, é bem interessante essa colocação que ele falou do futuro, né? E parece que ele falando, a gente já sente essa presença, né, do aqui e o agora, que vem a se fazer, porque é aquilo que é a verdadeira nua e crua realidade, né? Como as coisas vão ser, já são, falar que já são porque já é, trazendo para aqui e o agora. A autonomia, né, dos seres que aqui habitam nesse planeta, dos dados, das informações, do modo de viver, das escolhas, né, tirando o Estado, né, o Estado como o opressor, né, o opressor alegando como uma forma que a sociedade se organize, e sim a própria sociedade se organizando, né? Da forma natural, por meio de registros, né? Ah, vou registrar meu filho, eu registro num registro público, não preciso ir num registro público, eu digo de dados, de rede, né? Não num registro público estatal. Interessante. Não, e é interessante porque na mesma época que um pouco na mesma década, né, na década de 90 do final do século passado, as pessoas teve um teórico de redes chamado Pierre Levy, vocês conhecem, ouviram falar do Pierre Levy? Tá? Que ele cunhou um entendimento,
né? Olha o entendimento que ele cunhou, que foi essa obra aqui é até baseada em cima dessa percepção. Ele cunhou um entendimento dizendo que ciberespaço é uma nova configuração do ser no mundo. Ou seja, é um espaço onde a gente pode se repensar totalmente, respirar e a gente repensar a nossa forma de ser e estar no planeta, né? Ou de estar no mundo, ou de criar realidade, né? Esse estudo é baseado nisso, nessa frase do Pierre Levy, né? Ciberespaço, uma nova configuração do ser no mundo, né? Mas vamos continuar aí. Manda esse link aqui também. Eu vou mandar. Você está falando Alguém? do Pierre, né? Você falou do Pierre, e aí eu lembrei que uma das coisas que vem na parte da pedagogia lá da miçangaria é o Pierre Levy, com o conceito de atual e virtual, né? Que tem tudo a ver também, né, com isso. E eu estava lembrando aqui também, você estava lendo a declaração, estava lembrando que acho que foi a Deroíla que falou do ponto, né? Todo o universo, toda a existência começa em um ponto, né? Para depois partir para dois e tal. E essa questão do virtual e do cyberespaço como o metacubo, o primeiro ponto, plano, né? Esqueci o nome agora, deu branco, mas depois vai para o plano chato, né? E aquela coisa, dois pontos, bidimensional, monodimensional, bidimensional, e aí tridimensional, e de repente o cyberespaço vem e cria a possibilidade da quarta dimensão no nosso espaço. E aí o cyberespaço é uma nova forma de ser no mundo, cara. Como uma coisa vai ligando na outra, né? E eu fiquei pensando assim, tipo, nossa, o metaverso foi a última palavra que chegou nesse dicionário e na minha cabeça, primeiro a existir em tudo. E o cyberespaço vem abrindo esse portal para acessar esses dados nesse metacubo, nesse metaverso, nessa PR, o atual, né? Que a gente vive o atual e vai atualizando com o virtual. E aí, essa exploração, né, de gerar significados significantes para o ciberespaço, que nasceu literariamente, né, como parte da ficção especulativa do cyberpunk, né, cyber com B, punk, você tem, baseado nas primeiras democracias cibernéticas, democracia direta dos antigos gregos, você tem um ciberespaço, galera, como agroeletrônica na sociedade contemporânea. O ciberespaço como ágora eletrônica na sociedade contemporânea. Olha que interessante. As interações humanas no ciberespaço revelam-se como ambiente constitutivo de uma ágora contemporânea, em que os grandes debates públicos, as trocas simbólicas processam-se na era da informação de forma significativamente transformada. As múltiplas realizações no ambiente virtual dão-se sobre a égide de valores e atividades culturais e com outras interfaces, compondo redes de mobilização e troca que se sustentam por uma diversidade intrínseca e por seu dinamismo. Olha o movimento aí, galera. Resultam, assim, as realizações humanas em movimentos sociais tão antigos na sua essência quanto a própria humanidade, mas inovadores na forma e na dinâmica que assumem, na instauração da cibercultura como marca da contemporaneidade. Mais aí, mais um estalinho para detonar junto com a gente aqui. Nossa, eu achei louco assim, Vini, que o texto do Barlow, ele começa justamente endereçado para os governos do mundo, né? Na hora veio assim a fala do Benny ficou ecoando na minha cabeça, porque foi muito assim, né, pontual, e aí todo o discurso que ele vai traçando na sequência é de liberdade, é contra as organizações repressivas e porque ele fala sobre são ignorantes, né? Vocês não conhecem. Então ele o tempo todo vai falando sobre como essa sociedade tem medo, né? Do que vem, do que eles não conhecem. Então, tipo, para mim foi o fechamento daquele nosso papo primeiro, assim, sabe? Essa ideia da liberdade, né? E de criar um novo mundo. Com leis próprias, né? Tem uma hora que ele fala que é ideias
transações e relacionamentos próprios. Assim, é outra cultura, de fato, né? Essa coisa da cultura contemporânea, né? Que esse outro artigo que você trouxe aí discute. Eu achei interessante também quando ele toca na questão de um novo contrato social e ainda fala que sobre como foi de contagiar. Então, se coloca e coloca o cyberespaço como organismo vivo, o que essa coisa do vírus, né? Que contagia e da cultura que também é viva, né? Que se movimenta, que se molda, que é dinâmica e que ele fala sobre reproduzir e outra palavra, deixa eu ver se eu anotei. Enfim, eu não lembro a palavra, eu não anotei, mas ele vai falando sobre sim, não tem freio, né? Não tem como parar esse movimento, assim. Veio a questão da atualização também, né? Que o Alan trouxe depois. Bom, pouco essas. Eu tinha pensado em falar no começo, na primeira intervenção, sobre telepatia. Eu ia falar que era o espaço da telepatia, ah, o cyberespaço, assim, porque, puta, É, o... E aí tem outros, o Maturana, por exemplo, que, que desenvolveu a segunda ordem da cibernética, né, que a gente vai estar explorando aqui no terceiro ciclo, né, que criou o conceito de autopoese junto com Francisco Varela, né, ele fala que, para ele, quando ele viu o conceito, o ciberespaço, né, o ciberespaço para ele é o espaço de oxigenação da imaginação. Ou seja, a imaginação precisa ter um espaço de oxigenação, né? E o ciberespaço é esse espaço que não tem tempo, que não tem tempo, mas cujo tempo é o tempo, é seu tempo próprio, que não é definido por nós, não é definido pelo tempo do homem, né? E aí é uma relação metafísica, né? Que é o físico com metas, essa capacidade de ver. E é interessante porque quando ele fala que o Humberto Maturana fala dessa forma, o que ele está querendo dizer é justamente isso, né? É que do quanto a gente precisa ter um espaço imaginativo para a gente poder se oxigenar e se criar poros para a gente poder se misturar com os outros, entendeu? Assim, porque se for uma coisa só fechada para você, correto? Pode virar uma coisa, um resíduo, a coisa pode perecer, né? Ela precisa de expansão, ao mesmo tempo que ela precisa de expansão, ela precisa se expandir, ela precisa da contração, mas ela precisa se expandir, né? É muito interessante a forma como o Maturana, depois tem uns vídeos que eu vou passar para vocês verem como é que o Maturana olha para essa questão do ciberespaço sobre a ótica da autopoiese, né? Que é uma dinâmica da biologia cultural, né? Em suma, galera, várias provocações aqui para vocês imaginarem que o ciberespaço é uma coisa viva, tá? Não é uma coisa que está ali, né, nessa chamada. A internet está por entre a gente, porque nós criamos isso. Se tecnologia é uma extensão dos nossos corpos, a internet é uma extensão da nossa imaginação, entendeu? Então, nós somos esse ciberespaço. O ciberespaço está por entre nós. Correto? Então, e aí, como o Barlow falava, colocou ali, eu não falaria da forma como o Barlow falou, mas na época que ele escreveu isso, anos 90 do século passado, fazia todo sentido, né? Porque fica aquela coisa meio nós contra eles, né? Mas sem sombra de dúvida, o ciberespaço é o espaço dos por entres, né? E nesse sentido, aí eu pergunto, que ciberespaço que nós estamos querendo dar vida para a Web3? É esse ciberespaço que é o copycat do ciberespaço da Web2, né? Que é o ciberespaço do usuário, o ciberespaço da exploração, né? O ciberespaço, entende? O ciberespaço onde você é matéria-prima, você é produto, você é usuário, ou aquele ciberespaço que nós éramos cibernautas, onde a gente navegava, a gente criava imaginadamente novas formas de ser e estar, né? Etc. Então, e essa exploração que a gente está fazendo aqui tem tudo a ver com isso, tá? O resgate disso e a ressignificação do ciberespaço da chamada Web3, né? Então, é isso que eu vou parar por aqui,
para a gente fechar. E vou começar por você, Alan, para você fazer a sua apreciação final e check-out, para a gente fazer a rodada aqui e a gente finalizar. Vamos lá. Bom, tá certo então. Cara, eu fiquei assim. É bobo, o Thiago falou, né, Thiago? Você falou da telepatia e, e, e esse papo todo tava me veio na cabeça assim, o pensamento que eu tenho muito que a internet, o computador Vini falou aí também, né? A extensão da nossa imaginação e tudo, que eu venho formando uma percepção, venho formando uma ideia de que a internet e a rede computacional, ela é, na verdade, o espaço de exteriorização do nosso consciente e inconsciente coletivo, né? Então, essa comunicação tal. E aí tem até uma obra que eu estou fazendo, uma obra literária do Canaíma, meu personagem, que trata a internet como um espaço de briga entre a IA externa e a IA como uma exointeligência que é alimentada pelo próprio espírito humano, pelo próprio espírito da Terra. Então, essa briga dos corpos mecânicos e orgânicos pelo comando coletivo e pelo comando individual. Então, essa telepatia, para mim, fez todo sentido, assim, cara. Tipo, sim, é uma telepatia, ela não deixa de ser, porque são ondas magnéticas que saem da nossa mente apenas utilizando caminhos físicos, né? E, E aí pô, eu te passo do meu pensamento imagens, textos, né? Tipo assim, que a tecnologia conseguir mediar. exato. E a gente vai mandando isso via rádio, via Wi-Fi, via, né? Então, telepaticamente, que a máquina não deixa de ter uma extensão, né, da gente. E é isso, eu vou me deixando por aqui, eu vou precisar dar uma saída também, gente. Gratidão pela conversa, muito bom estar aqui com vocês. E vamos que vamos. Maravilha, Alan. Boa viagem, querido. Boa viagem. Obrigado. Tchau, tchau. Tá? Valeu. Vou Vamos lá, pegar a palavra, então. vamos Vou rodar pegar a isso, palavra. vamos rodar, vamos rodar para a gente fazer a apreciação e o check-out. Passando para você, Beni, fica à vontade. Gratidão. Eu vou até aproveitar, né, e eu até ia falar na minha fala, na primeira, né, que o cyberespaço é uma tentativa da própria desumanização, né, dessa classe operária, para sair desse governo do mundo que eu acharia, por isso que eu volto no tema, onde eu colocaria não do mundo industrial, mas do mundo capital, do capital, porque é fruto dessa relação, o Vale do Silício, ele só tomou de assalto porque é a sua base, né? A base da criação do cyberespaço depende da produção industrial, depende da tecnosfera, depende do meio técnico-científico, como o Milton Santos falaria. Então, o cyberespaço, ele teve esse momento de sensação de liberdade, de estar construindo algo fora, né, desse metabolismo do capital, que é mediado pelas máquinas, pela indústria, do qual seus operários são alienados, desumanizados e transformados também numa peça, numa máquina, numa engrenagem, né? Não como seres intencionais, mas como uma engrenagem dessa máquina de produzir valor através do tempo que essas máquinas economizam, né? Na produção de matérias dessa tecnosfera. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer isso, né? Que o industrial aqui, esse industrial, ele é mediado por essa competência de gerar mais valor através do tempo que ele economiza. Só que essa perspectiva, né, de vir fora da mente, tem até uma frase aqui que ele colocou, Tiago lembrou. Eu Peraí, um falei momento. no comecinho dele, que ele fala a todos os governantes, não é do mundo.
Sim, sobre isso daí que ele fala do governante industrial, né? Mas eu estava falando o meio de transporte global do pensamento não exige suas fábricas para se consumar. Aí é nesse ponto que eu destaco que just, o meio de transporte global do pensamento através desse cyberespaço mediado pelas máquinas, que de qualquer maneira ele precisa das fábricas para se consumar. E é por isso que o Vale do Silício tomou de assalto, porque ele tem o meio, né, o capitalismo que ele utiliza o governo. Então, assim, o governo, o Estado, não é o governo que a gente bate aí, que o Guilherme gosta tanto de bater. O governo é o capital, é o metabolismo de uma sociedade da cultura que aliena o trabalho dos operários, dos operários que fabricam as máquinas, que controlam as máquinas, e que somos nós agora, modulado por essas máquinas aqui. Então, esse meio de consumir, esse transporte global do pensamento, ele precisa das fábricas para se consumar. Ele só pode ser livre a gente tomando esses meios de produção, tendo o controle dessas fábricas. Então, por isso que o cerne da questão é o metabolismo do capital, que aliena o trabalhador, o operário. E hoje em dia, nós somos alienados desde dentro. Nós mesmos não precisamos mais buscar um emprego, mas nós mesmos já somos aqui diretamente computados como informação. E cada um de nós aqui está produzindo esse valor através da captura de todos os nossos sentidos pela máquina. E todas as nossas relações estão mediadas por isso aqui. Então, eu acho que com isso, mais ou menos, eu faço aqui meu check-out, trazendo um pouco essa reflexão que eu comecei. O cyberespaço deu essa sensação de que é uma resistência, deu uma sensação de liberdade, mas ela foi frustrada. Ele foi censurado pelo cyberespaço da Web 2. As Olha máquinas só. não gostaram do que você estava falando, velho. Não gostaram de nada. Deixa eu fazer meu check Anticultura. depois do Beni. Pra Aí o gente Beni já dar a voltou. continuação. O Beni voltou? Você caiu, Continua, Beni, Beni. As cortou. máquinas não gostaram. Elas censuraram. Tá falando que é demais. Nem sei qual foi a parte que cortou, né? Mas é isso, então. Importante dizer, Beni, que o que você acabou de falar tem a ver com a primeira ordem cibernética, que é do Norbert Wiener, onde é o feedback loop fechado, onde tem engenharia social e econômica com base no capital, entendeu? E a gente vai explorar isso no terceiro ciclo melhor e você vai ver que existe uma oportunidade, sim, da gente resgatar nossa capacidade de gerenciamento e nos desmaquinizar, né? E essa oportunidade está agora na Web3, só que não é essa Web3 que está aí fora, uma outra Web3 que a gente pode estar tecendo por entre nós aqui. Mas, enfim, isso é mais para frente, não é para agora. Então, Guilherme, fica à vontade aí para se manifestar, querido. Eu complementando, né, o feedback looping do Beni, né, sobre o que ele falou, o que eu falei, né, porque eu vejo assim, como que a gente iria se organizar sem capital? Como que eu iria me produzir meu meio de troca? Através como que eu poderia usar a palavra correta? De doações, uma pessoa doando para outra, eu acho que isso acabaria como um Estado meio que socialista, né? Modelos socialistas, né? Que não são autossustentáveis, mas sim, acredito na própria produção, né? Orgânica, alimentação, roupas, voltando para eras antigas, mas ao mesmo tempo para a era presente de tudo que já foi vivido e vivenciado. Mas sim, eu acredito que é através do capital que eu consigo me locomover hoje, né? Mas pode ser que no futuro a gente consiga criar meios, formas, que a gente consiga burlar o sistema, como o valor de troca, né? Que aí entra a questão, né? A gente precisa fazer uma troca, né? Entre pessoas. Só doação, alguém vai doar muito e acaba ficando sem.
Então, por isso que eu acredito que criou-se o acúmulo, né, de capital, né, porque umas pessoas poupavam mais que as outras. Por isso que existem ditados que falam, né, que se tu pegar toda a riqueza do mundo do grupo de 10 pessoas e distribuir, essa riqueza voltará para essas mesmas pessoas, porque as pessoas elas não têm a cultura de poupar, né, de guardar. E sim, o ser humano ele tem a cultura de esbanjar, né? Até quando ele não tem. Então pode ser que também esteja errado, mas baseado nas experiências de outras pessoas, eu tiro essa percepção, mas não que seria a percepção que a gente pode vir a adotar como novo modelo, de vivenciar uma nova experiência terrena. Mas estamos aqui para descobrir e aterrissar com os pés no chão uma nova missão. Acha, assim sincero. Rausch, Certo. Rausch. O Vai Benny lá, podia quem... falar para nós Kim do dia, né, Benny? Que o Benny não falou Kim para nós faz dias. Eu não estava presente semana passada. Beleza. Vamos lá, vamos passar para a Priscila aí, senão ela vai ter que dormir. Tem a cachorrinha dela chamou. Vai lá, Priscila. Nem é isso, não, é que eu tenho uma ligação daqui a pouquinho. Mas ó, você acertou em cheio, eu tô caindo de sono. Mas eu tenho uma ligação agora às 10h30. Não, eu amei essa declaração de independência do cyberespaço, eu vou reler amanhã. Achei o máximo isso. Eu adorei também o que o Alan colocou sobre é, o cyberespaço ser um espaço do inconsciente coletivo, né? Eu imagino que eu não falei lá naquela minha primeira fala, né? Mas eu imagino que seja o que eu chamo de Ethernet, que é uma rede de éter, né? É, eu até coloquei aí também no chat Espaço de Variações, que é chamado por um físico russo, que tem um livro muito legal, que se chama Transurfing Reality, né? Como você transurfar na realidade, né? Assim que ele coloca. E aí ele chama esse espaço de espaço das variações. É bem o conceito de cyberespaço mesmo. Então eu acho um tema muito, muito bacana, porque tem muito. Eu acho que tem muito a ser explorado, tem muitos argumentos, tem muita coisa que a gente pode trazer, é, até mesmo da física quântica. É, tem muito que a gente pode explorar também, vendo por um ponto de vista bem tecnológico também. Tem as novas teorias, né, que agora, que era inúmeras teorias aí, que agora estão virando praticamente a maioria lá no Vale do Silício, só se fala de teoria digital agora, ou teoria virtual, né, da realidade virtual. Então, acho que tem tudo a ver e tem muita coisa realmente que dá para a gente é, enxergar como, tipo, tá, e agora o que que eu faço com essa informação, né? É aquilo que o Vini sempre coloca no final, né? Não basta a informação pela informação. A informação ela tá aí para poder como como algo que venha provocar uma certa mudança, né? A informação quando ela chega assim de forma disruptiva, ela vem com uma mudança, né? Então, essa para mim é uma informação bem disruptiva, né? O que que é o cyberespaço? Eu te garanto que a maioria não sabe o que que é, né? A maioria, acho que 99,9% no Brasil não sabe o que que é cyberespaço. É difícil, é complexo, né? Até para eu falar, eu fiquei, cara, acho que eu tô viajando aqui na maionese isso que eu tô falando. E de certa forma até que estava bem alinhado, mas acho que pelo meu um pouco de conhecimento que eu tenho um pouco de cada coisa, né? Então você pega pelo nome, você entende um pouco aqui, um pouco dali. Mas é muito complexo, é bem complexo e essa complexidade ela tem que vir de certa forma com o movimento de externalizar, né? Externalizar aquilo que a gente compreende como como sendo objeto de mudança, né? Para uma sociedade melhor e independente, né? Colocando aqui de certa forma a declaração de independência que eu achei muito legal, né? E o mais legal é que ele coloca como vendo, como é,
sendo uma pessoa do futuro, né? Algo que eu me identifico bastante, né? Com essa sensação que eu tenho de estar sempre muito além no futuro e, tipo, voltando pro passado, assim, muito louco isso. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada pela noite de hoje. Achei o máximo. Todas as falas aqui foram muito interessantes, muito interessantes. Muitos pontos de vistas que a maioria não tinha percebido, passou despercebido, enfim. É isso. Obrigada, boa noite. Eu vou precisar sair agora, vou passar para Esther, tá? Obrigada, prazerzão estar com vocês. Tchau, Valeu, tchau. Pipi. Tchau. Oi, pessoal, vou ser breve aqui. Eu não vou comentar muito sobre o aprendizado, porque para mim ainda estou tentando acompanhar a questão de ouvir e falar e organizar o pensamento. Então, eu acho que está sendo um exercício bem diferente para mim, bem diferente do modo como eu sempre trabalhei. Então, está sendo bem legal, tá? Por enquanto é isso. E eu não sei para quem eu passo, deixa eu ver. Quem que faltou? Acho que eu só. Não, faltou o Ale. O Ale não foi ainda. Deruíla, vai lá. Obrigada, Esther. Que bom que você está aí explodida, né? Sem conseguir até expressar o que está acontecendo, né? É isso mesmo, eu Essa tô é, explodida. essa é a sensação que a gente sai, assim, nossa, gente, o que aconteceu? Bomba Adorável, cognitiva né? mesmo. Bomba cognitiva. Bombas, né? Porque ainda está explodida, é como se fosse um campo minado. Opa, mas peraí. Opa, explodiu. Ai, nossa, é muito bom estar com vocês e, nossa, é incrível o que a gente está criando aqui. Bom, eu vou falar uma coisa que veio essa semana. Bom, tomei um vinhozinho, né? Ai, ai, ai. Aí, não sou de beber, né? Então eu fui beber um vinhozinho e aí veio um insight que eu falei assim, não é possível, é isso. Pensei assim, nossa, os nossos simples são tapados, né? E daqui a pouco a gente pode não estar com mais a matéria, né? Matéria fisicamente, o corpo. A nossa consciência pode virar um avatar e continuar ensinando, interagindo, ensinando a cultura, na verdade. Fazendo com que essa cultura que a gente está colocando juntos aqui, resgatando, né, de três, mais profundo, mais além das camadas superficiais, a gente pode virar um avatar, gente. Você acredita num negócio desse? O quanto isso pode acontecer? Tipo, telepaticamente, já acontece muita comunicação, mas alguém pode pegar alguma tecnologia aí que já deve existir e pegar nossas falas, os nossos jeitos de se expressar livremente e criar avatares de nós para outros lugares. Não estou pensando nada mirabolante de capitalismo, nada disso, mas eu só estou pensando que, nossa, que fantástico estar aqui com vocês todos. E seria legal também ter um avatar do Dino, né? Nosso dinossauro, que é o Vinícius, seria um presente para a humanidade. E, Fazer e é um isso. clone. É um clone, né? Clone. Aí ia ser azul e que cor que ia ser, hein? E eu passo para Eli. Eli, você tá bem? Só faltava eu? Falta eu também. É. É Eu bem acho que o Alê interessante também. essa temática, né? Aqui como a gente explora, porque a gente sai do senso comum, do saber comum, né? E expande um pouco mais, né? A gente vem naquela ideia de que cyberespaço é um local onde podemos nos conectar, sem limite, sem fronteira, né? E aí aqui a gente vai muito mais além do que isso, né? Que esse é um espaço, né, de relacionamentos, querendo ou não, hoje é um espaço da indústria da informação. E aí me veio essa coisa de falar, né, que talvez o cyberespaço, ele é um espaço de imigrantes, né? Então, olha que coisa doida, né, de pessoas, né, que acabam, né, migrando
para essa nova conexão. Muitos talvez nem se reconheça dentro desse espaço, né? Não consegue se identificar, né? E acaba até mesmo não se conectando, né? Não fazendo parte aí desse sistema, né? Desse ecossistema do capitalismo, né? Querendo ou não. E aí traz aí essa configuração, reconfiguração, né, de que cyberespaço não é só um local de troca de conhecimento ou mesmo de conexão, né, mas ele representa a nossa própria identidade, né? Eu costumo dizer que a gente tem aí a nossa identidade digital, né? Eu falo nas minhas mentorias que o nosso e-mail é um RG digital, né? Querendo ou não, até mesmo as nossas redes, né, é um RG digital, né? É uma maneira das pessoas nos encontrar, de nos conectar e de dar até, né, autenticidade, né? A gente fazer isso com o nosso arroba. Então, sim, né, é um espaço, né, da indústria, não é, que querendo ou não acaba fazendo aí essa comercialização sem a gente perceber, né? Sem, né, a gente estar realmente assim ligado nisso tudo. Eu falei recentemente no meu Instagram, eu comprei entrei dentro de um plano de saúde, uma plataforma, e aí eu não estava conseguindo ter um atendimento, né, na plataforma para resolver um problema. O serviço de atendimento deles no WhatsApp, tipo, era tão, né, o robô, olha, nós falando, né, dessa questão do cyberespaço, e não conseguia resolver minha questão, né, e eu perdi o prazo, e aí eu perdi o dinheiro que estava lá, né, e não pude, utilizar novamente alguns créditos, então foi uma coisa muito, muito ruim. E eu fui lá no Instagram, eu fiz um post, né, falando a respeito disso, né, falando o quanto eu tinha sido violentada, né, em termos de internet, né, porque eu não consegui ter um respaldo, né, nós estamos falando de tecnologia, uma tecnologia que não acompanha, né, o tempo real, né, um cyberespaço que ainda possui aí essa fragmentação, né, de uma falha. E aí marquei a empresa, né? Fui lá e marquei, e pum. E aí, do nada, né, a empresa entrou em contato comigo, tudo pelo Instagram, né, perguntando o que tinha ocorrido, né? E ali, meio que desprovida, eu falei, vamos responder, né? E aí eu respondi o que tinha ocorrido, acontecido, né? Que eu já tinha entrado em contato com o serviço de atendimento deles, mas eu não tinha tido minha situação resolvida. Tá, pausei. Passou 10 minutos, né? Em 10 minutos, né, eles me retornaram falando, né, pedindo desculpa pelo o ocorrido, o que tinha ocorrido, que eles tinham localizado a minha ficha, né, tinham devolvido o meu crédito para a conta novamente, tinham adicionado um bônus novamente, né, e tinha reagendado, né, a minha consulta, que tinha sido cancelada. Gente, tudo isso aconteceu, tá? Somente com o meu arroba do Instagram. Porque O que uma assim, denúncia pública não faz, né? mas olha que interessante, porque o meu Instagram, ele é profissional, não tem meu nome, né? O meu nome que tá lá não é o meu nome que tá na plataforma deles, certo? Não é o mesmo telefone também, né? Mas a única coisa que a gente tem em ligação foi como eu cheguei até a plataforma, né? Então, como foi que eu cheguei até a plataforma? Através, né, de um contato em comum né, na minha rede profissional, foi que eu cheguei através deles. Então, eu não dei, eles não tinham outra informação minha que falasse assim, ó, essa aqui é Eli, né? Então, assim, o meu nome né, no meu perfil profissional não tá nem Eli, tá o nome da empresa. Aqui no WhatsApp tá o nome da empresa, né? E são telefones diferentes, né? Então, olha, né, esse cyberespaço, como ele é amplo. Porque, assim, eles localizaram, né, todos os meus dados com uma única informação,
né? E rapidamente, assim, nessa única informação, tipo, o seu problema está resolvido. Aí eu fui até lá na plataforma para saber se era verdade. E tava lá na plataforma resolvido. Né? Tava lá na plataforma os créditos de volta, um bônus pelo ocorrido e a consulta reagendada. Simples. Mas sem sequer eu ter dado nenhuma outra informação. E vamos mais um pouquinho mais além, porque estou falando do meu perfil profissional, que a minha foto que está lá é o logo da empresa, vai aparecer lá algumas imagens minhas, mas que fique claro que a primeira informação é essa, né? E aí eles fizeram essa localização rápida, né? Então essa velocidade desse espaço, né, dessa indústria da informação, ela é bem sutil. Né? Então quando Isso aí é a cibernética da Web 2, tá? sim, A cibernética é onde você é usuário, você é produto e você é matéria-prima. Todos os dados não são seus. E a gente tem a oportunidade agora na Web3 de ressignificar completamente a nossa relação cibernética com a internet. A gente tem uma outra internet. A Web3, essa camada de aplicação descentralizada, ser uma outra relação cibernética. Não é essa atual Web3 que está aí fora. O RE tem essa proposta, né, como protocolo cultural. E aqui a gente está aprofundando esse entendimento justamente para a gente poder ressignificar nossa relação cibernética, gerar novas matrizes de geração de riqueza, novas formas de ser estar com o outro, mais humanizadas, menos maquínicas, né? menos desumanizadas e vai por diante. Em suma, bem legal o que você acabou de trazer, porque você está flagrando exatamente o tipo de cibernética, o tipo de ciberespaço que existe hoje na Web 2. Obrigado, querida. Muito legal ter falado isso aí. Quer dizer, obrigado que eu digo, para ter ilustrado, né? Desenhado, vamos dizer assim. Bem, quem falta aí para a gente poder fechar? Porque está ficando tarde, galera. Vamos lá, quem falta aí para poder fechar? Rapidão. Gente, muito obrigado. É muito rico. Só trocar essa ideia aqui, nossa, foi um grande aprendizado. Então, gratidão. Gosto sempre quando o Benny faz essas articulações. Dessa vez ele falou sobre a diferença do Estado, do governo e do capitalismo, assim, né? Então, foi, acho que pertinente também colocar essa definição rapidamente, né? E fazer essa conexão aí com a geografia humana e que avança no sentido que a gente aqui explora, né, de uma Web3 crítica. E nesse caminho que o Vini está colocando aí, né, de construção de novos protocolos, de novos paradigmas. Então, gratidão, galera. Não sei se o Alan está acordado ou se ele quer se manifestar, mas se ele estiver acordado e quiser se manifestar, a gente encerra com você, Alan. Senão a gente já pode encerrar aqui mesmo. Ah, esqueci. Eu ia falar só desse lugar da Ágora contemporânea. Legal exercitar isso e às vezes eu sinto a gente caminhando nesse espaço, nos espaços que são mais deliberativos, né? Verdade. O Ale tá aí? Bem, eu acho que o Alan dormiu mesmo, galera. Então, gente, uma boa noite para vocês, tá? Hoje foi sensacional. E olha que eu não trouxe tudo que eu queria trazer, eu tinha separado mais coisa, mas eu senti que a declaração de independência do ciberespaço do meu falecido amigo Barlow ia dar um impacto bacana, vocês iam curtir aí. Bem, gente, beijo no coração e vamos nessa. Beijo, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite. Falou. Boa noite.